Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos estudar a lição de número 2, que tem como título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 12, versículo 7, e nos diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Nós observamos aqui a reafirmação da promessa ou a confirmação da promessa que Deus fez a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, quando diz: E far-te-ei uma grande multidão, e os que te abençoarem, eu abençoarei, e os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E aqui no versículo 7 do capítulo 2, nós vemos que Deus reafirma, Deus confirma a sua promessa, quando ele diz: A tua semente darei essa terra. E falando sobre promessa, esse termo, essa palavra promessa, é a palavra-chave da nossa lição. E o que significa promessa? Promessa nada mais é do que um compromisso assumido de fazer algo, ou seja, é o ato ou efeito de afirmar que irá fazer algo. E essa afirmação ela pode ser verbal, ou seja, a pessoa fala, como no caso Deus falou com Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Ou pode ser por escrito. E nós observamos que a promessa de Deus para Abraão é: a tua semente darei esta terra, e far-te-ei pai de multidões. A verdade prática nos diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Então, quando a gente fala de promessa incondicional, esse termo incondicional, o prefixo in significa sem. Então, quando a gente junta esse prefixo sem com condicional, ou seja, é sem condições, independentemente de condições humanas, ou seja, não depende do homem. E nós vemos que, de fato, isso aconteceu com Abraão. Deus cumpriu na íntegra tudo aquilo que disse que ia fazer na vida de Abraão. Então, nós observamos que Abraão ele falhou, ele fraquejou, ele errou lá no Egito quando mentiu acerca da sua esposa. Ele errou também quando saiu da sua terra, porque a ordem era: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ele saiu da terra dele, da casa do pai, mas saiu com vínculo, ou seja, levou Ló consigo. Não era para ter levado, porque Deus diz: sai da tua parentela. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abrão. Ele acabou carregando consigo o seu parente, o seu sobrinho. Então ele saiu com vínculos. Mas apesar dessas falhas, desses erros, a promessa de Deus na vida de Abraão não foi cancelada. Então nós vemos aqui um exemplo de uma promessa incondicional. Qual o objetivo dessa aula? Bom, o objetivo dessa aula é compreender a fé de Abraão nas promessas de Deus, refletir sobre escolhas e suas consequências, identificar marcos espirituais em sua vida e aplicar esses princípios à vida atual, à vida cristã atual. Contexto bíblico de Abraão. Bom, nós observamos que Abraão foi chamado e Deus fez uma grande promessa a Abraão. E a promessa era que Deus ia fazer dele um pai de multidões. Se nós observarmos aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa foi a promessa de Deus. E aqui nós vemos o marco inicial da promessa de Deus na vida de Abraão. Bom, nós observamos que depois que Abraão retorna do Egito, juntamente com Ló, houve um conflito ali no
capítulo 13 de Gênesis, versículo 7, diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Então, o rebanho cresceu de uma forma tão grande que já não dava mais para eles viverem no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Então, foi necessário uma separação entre Abrão e Ló. E nós vemos que a separação de Abrão e Ló surge por causa de conflito entre seus pastores. E observamos a escolha prudente de Abrão, que a escolha prudente de Abrão demonstra sua fé e sabedoria ao evitar contendas familiares. Então nós observamos que Abrão ele fez uma escolha pacífica, agiu de modo generoso, ou seja, ele possibilitou, deu a possibilidade de Ló escolher. E aí ele disse: se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Então, Abrão apresentou a Ló uma proposta generosa. Então, nós vemos aqui que Abrão ele é um exemplo de humildade, generosidade, e a maneira como ele agiu com aquele conflito foi uma maneira pacificadora. Então nós vemos Abrão, de uma certa forma, refletindo o caráter de Deus, porque o nosso Deus ele é Deus de paz, ele é Deus de amor, é Deus de justiça. E ele ama quando a pessoa se coloca em posição de humildade. Então, Abraão ele tinha o direito de escolher. Por quê? Porque ele era o chefe do clã. A responsabilidade familiar estava sobre ele, mas ainda assim ele abriu mão desse direito de escolha e cedeu ele a Ló. Nós vemos aqui um exemplo de humildade e um exemplo também de confiança e fé em Deus, porque ele disse: escolhe o lugar. No versículo 9 ele diz assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então aqui é uma demonstração de grande fé e confiança no Senhor, porque ele tinha consigo mesmo que para onde ele fosse, as bênçãos do Senhor o acompanharia. Então Abraão não fez questão de escolher um lado ou outro. Ele deu a oportunidade de escolha a Ló. E isso aqui é uma demonstração de confiança em Deus. O retorno de Abraão do Egito. Abraão desce ao Egito devido à fome, enfrentando dificuldades. Sua falha em mentir sobre Sara revela a fragilidade da fé humana, mas Deus intervém para proteger a promessa que fez a ele. Então aqui nós vemos uma fragilidade de Abrão. Por quê? Ele teve medo de morrer e por conta disso ele mentiu acerca de Sara, que Sara era sua prima e não a sua esposa. Então nós observamos, irmãos, que mesmo o pai da fé, Abrão, ele falhou, fraquejou, e ele teve medo de quê? Medo de morrer. E o medo é justamente a ausência de fé. Mas o que a gente observa é que mesmo o pai da fé teve momentos ou circunstâncias de sua vida que ele fraquejou, que ele fracassou. Isso mostra também a nossa personalidade humana, que como seres humanos vai ter momentos ou circunstâncias em nossa vida que a gente vai fraquejar, que a gente vai falhar, que a gente vai errar, mas que o importante é continuar crendo, confiando e obedecendo ao Senhor, porque Abraão continuou firme e forte com seu propósito divino e Deus o abençoou de maneira extraordinária. Então, se nós continuarmos firmes e fortes, obedecendo ao Senhor, cumprindo com seus mandamentos, a gente tem essa certeza de que Deus vai nos abençoar. Então, apesar dessa falha, desse erro, Deus agiu de maneira poderosa, protegendo a promessa que fez a ele. Consequências das nossas escolhas, a importância de decisões sábias. Nós vemos que Ló, ele agiu por impulso, ele olhou as aparências.
ou seja, ele agiu de acordo com a perspectiva humana e não com a perspectiva divina. E aqui é um ponto importante, porque diante desse contexto, a pergunta é: você busca a orientação de Deus antes de tomar decisões e fazer escolhas? Nós vemos que Ló, sobrinho de Abraão, é um exemplo de que não devemos tomar nenhuma decisão antes de consultar o Senhor. Por quê? Nós vemos que Ló, ao separar-se do seu tio, ele escolheu o caminho que lhe parecia melhor aos olhos naturais. Ele deixou de consultar a vontade de Deus e nem demonstrou honra ao chefe do clã ao escolher primeiro as terras. Então nós vemos aqui que Ló ele agiu de maneira precipitada, guiado pelo olhar, guiado pelas aparências. Só que ele deixou de confiar no Senhor, de consultar ao Senhor, e nós vemos que o resultado posterior foi trágico. Nós vemos que mais à frente ele foi capturado, eles, toda a sua família, por 4 reis, e mais na frente precisou ser resgatado por Abrão e os seus homens. Então, aparentemente, era uma boa escolha. Na perspectiva humana, era um local ótimo, uma terra fértil, um local verdejante. Então, as campinas do Jordão, aparentemente, era algo bom. Mas veja a diferença entre a visão do homem e a visão de Deus. Na visão do homem, ou seja, na visão de Ló, aqui no versículo 10 do capítulo 3, nos diz assim: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então, essa terra era como o jardim do Senhor. Então, era algo incrível, lindo, verdejante, maravilhoso. Só que essa era a visão de Ló. E qual era a visão de Deus? A visão de Deus está no versículo 3 do capítulo 13, que nos diz assim: a visão de Deus era: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, o Senhor, com sua onisciência, onipotência, onipresente, ele é capaz de sondar o futuro. Então, Deus sabia que naquele espaço, que naquele local existiam grandes pecadores e homens que não andavam alinhados com o Senhor. Pelo contrário, eram grandes pecadores contra o Senhor. E por isso, irmãos, a importância de sempre entregarmos os nossos projetos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor, porque Ele conhece o futuro e Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Bom, então nós vemos aqui que a escolha de Abrão, já a escolha de Abrão foi uma escolha sábia. Por quê? Porque, irmãos, quem abre mão por obediência nunca perde, apenas deixa Deus escolher o melhor. E nós vemos que Ló escolheu a campina do Jordão e Abrão escolheu a terra, ficou, obviamente, com a terra de Canaã. E vemos que foi algo para Abrão maravilhoso ter ficado com essa terra, a terra de Canaã. Deus o abençoou muito naquele espaço, naquela terrena, naquela porção de terra. E isso porque ele agiu de maneira com a motivação correta. Ou seja, Abrão foi humilde, foi generoso e agiu de maneira pacificadora. Então, nós vemos que essas características de amor, generosidade, humildade, paz, refletem o caráter de Deus. Então, por mais que Abrão ele não, ou seja, nós não vemos no texto de maneira explícita Abrão fazendo uma oração pedindo direção a Deus ou consultando a Deus. Mas nós vemos que Abrão ele já era um homem alinhado com o propósito divino. Ele agia de acordo com os planos divinos, ou seja, sua decisão era uma decisão pautada no amor, na generosidade, na humildade, na paz, querendo resolver o conflito da melhor maneira possível. A gente observa que ele diz: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então nós vemos aqui a comunhão entre os irmãos.
a ausência de contenda. Ele quis resolver da melhor maneira possível, de maneira pacificadora. E por conta disso, o Senhor aprovou. É tanto que nós observamos que no versículo 14 ele disse: o Senhor aprovando essa decisão de Abrão. Quando ele diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então, irmãos, nós vemos aqui que as promessas de Deus elas se tornaram mais claras quando houve um alinhamento completo da parte de Abrão, porque quando Deus disse: sai da tua parentela, ele saiu, mas ele saiu com vínculos, porque ele levou Ló. Ló era quem? Um parente dele, era o quê? Sobrinho dele. E nós observamos que quando há a separação entre Ló e Abrão, houve um esclarecimento maior acerca da promessa de Deus, ou seja, a promessa de Deus se tornou mais clara. E isso é aplicável para nós hoje em dia, ou seja, as promessas de Deus elas se tornarão mais claras, mais visíveis e mais compreensíveis quando houver um alinhamento completo da nossa parte. Ou seja, nossa obediência ela não pode ser uma obediência parcial. Ou seja, eu não posso obedecer em partes, mas eu devo obedecer plenamente ao Senhor. E quando eu fizer isso, ou quando nós fizermos isso, a gente pode ter convicção de que a promessa se tornará mais clara, assim como tornou-se mais clara na vida de Abrão. Então, nós vemos aqui a importância das decisões sábias, de sempre tomar uma decisão com a motivação certa. Qual é a motivação certa? Uma motivação pautada no amor, na humildade, na pacificidade e na generosidade. Abrão demonstrou uma atitude altruísta ao permitir que Ló escolhesse primeiro, refletindo sua confiança nas promessas de Deus e mostrando que o desprendimento material é fundamental para a vida espiritual. Bom, nós vemos que por que a terra de Canaã foi uma boa escolha para Abrão? A terra de Canaã era a terra prometida de descendência numerosa, ou seja, Deus prometeu a Abraão uma grande nação e terra abundante, simbolizando sua fidelidade e o cumprimento das promessas divinas, mesmo diante das dificuldades enfrentadas por Abraão. E nós vemos que Abraão, assim como o Senhor falou ali com ele, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, ao parte B diz assim: edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, os altares que Abrão construiu. Bom, a gente sabe que altar é símbolo, significa sacrifício e adoração. Então, Abrão ele se apresenta diante de Deus em adoração, edificando ali um altar. Então, ele expressa gratidão através da sua adoração, gratidão pelas promessas de Deus em sua vida. Bom, além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Então, ele era um adorador por excelência. Nós observamos a edificação, a construção de 4 altares. Abraão erguia altares como atos de adoração a Deus em locais significativos como Siquém, Betel e Hebron, expressando sua gratidão e dependência divina ao longo da sua jornada. Então, o primeiro altar foi erguido em Siquém e ali marca o início da sua trajetória, o início do seu chamado. Então ele ergueu ali o altar em Siquém em forma de gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. O segundo altar foi em Betel e representa o que? Comunhão. Nós vemos que Abraão ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência.
Então, o adorador por excelência, ele adora o Pai em espírito e em verdade. O terceiro altar foi erguido ou construído em Hebrom e representa o quê? Um alinhamento, uma restauração. Nós vemos que é interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, ou seja, Hebrom significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Então, tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Lá em Salmos 73:1 diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, precisamos permanecer no amor fraternal. O quarto altar foi o altar que foi erguido já falamos de Betel, Hebrom e Moriá. O quarto altar foi o de Moriá. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar o seu filho da promessa Isaque nesse altar. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine você no cenário de Abrão. Abrão ouviu a seguinte pergunta do seu filho: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abrão, ou do patriarca Abrão, demonstra uma confiança em Deus. Ele disse assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então nós vemos que tal acontecimento não foi uma encenação, mas foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Então nós vemos que ali Abrão, diante de Isaac, inocente, edificou um altar, chamou seu filho e amarrou sobre a lenha. Queridos irmãos, e falando sobre altar, nós precisamos entender da importância de edificarmos altares diante do Senhor. E o que significa edificar um altar hoje? Edificar altar hoje significa ter atitudes que refletem o caráter de Deus. Que tipo de atitudes? Como eu já mencionei, atitudes de amor, generosidade, bondade, pacificidade, tudo isso reflete o caráter de Deus. E nós vemos que as ações de Abrão eram pautadas nesses atributos, no amor, na paz, na bondade, na generosidade. E tudo isso reflete o caráter de Deus. Então, quando a gente tem essa atitude, quando a gente expressa o amor, a paz, a gente está edificando o altar. E outra forma de edificar o altar é separar momentos para Deus, ou seja, momentos de oração, momentos de leitura da palavra, obediência a Deus, renúncia. A renúncia é quando você está renunciando à sua carne, você está sacrificando a sua carne. É uma espécie de sacrifício. Então, no Antigo Testamento, a gente falava de quando a gente fala de edificar altar, nós estamos falando de um sacrifício e adoração por meio de um ato físico, ou seja, pegava-se um boi, um novilho, um cordeiro e oferecia em sacrifício ao Senhor. Mas hoje em dia, quando a gente fala de edificar um altar, nós estamos falando de expressar adoração através de um sacrifício espiritual, através de uma separação do pecado, de um processo de santificação. Então isso inclui o quê? Oração, leitura da Bíblia, obediência, renúncia e adoração sincera. Como diz as escrituras sagradas, o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Então nós vemos em Abrão um exemplo de um verdadeiro adorador, um adorador por excelência. Então nós vemos que, voltando agora para o sacrifício de Isaac, nós vemos aqui que Isaac poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus do seu pai, certamente também no seu Deus. Irmãos, algo interessante pode ser observado aqui a partir desse ponto é que Isaac, ele poderia ter protestado, ele poderia ter reclamado, retrucado, mas meu pai, como assim? O senhor vai me amarrar? Eu que serei o cordeiro?
mas ele não reclamou, ele não retrucou. E Isaac nos deixa aqui também um exemplo de obediência e fé. Ou seja, ele obedeceu ao seu pai e teve fé, a confiança de que Deus iria prover o cordeiro. E bem assim aconteceu. Então, depois de provado, o anjo mostrou a Abrão um cordeiro para o sacrifício. Então, nós vemos aqui que Abrão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. E que nós possamos também erguer altares ao Senhor. E erguer altares é o quê? É expressar gratidão, amor, adoração, através de atitudes que refletem o caráter de Deus e através da separação ou do processo de santificação que ocorre através da oração, da leitura da palavra, da obediência, da renúncia e da adoração sincera. Então, nós já falamos aqui sobre as lições espirituais dos altares. Aplicações práticas da fé. Devemos confiar em Deus mesmo quando os resultados não são imediatos. Nossas decisões devem ser guiadas pela fé, priorizando relacionamentos e mantendo uma vida de oração e devoção constante a Deus. Então, nós vemos a importância de valorizar relacionamentos e vida de altar, vida de consagração, vida de devoção. Nós vemos aqui uma família fazendo um culto familiar, um culto de família. Isso aqui é de suma importância para a edificação da família, dos filhos e de toda a casa. Então, fazer devocional com Deus é algo de suma importância e que caracteriza-se como a construção de um altar, ou seja, é o símbolo de sacrifício e adoração diante de Deus. Conclusão: a fé de Abraão nos inspira a confiar mesmo sem entender. Mesmo sem entender, Abraão confiou, foi lá e fez o que Deus pediu para que ele fizesse. Isso é o que? Obediência. Nós vemos que a jornada de Abraão ela foi uma jornada progressiva. No início ele não entendia muito bem o que era fé, mas nós vemos que ele atendeu, disponibilizou-se para fazer aquilo que o Senhor pediu que ele fizesse. E nós vemos ao decorrer da jornada de Abraão um processo de amadurecimento espiritual. Nós observamos que no começo ele sai com vínculos, ou seja, era para ele sair da sua parentela, mas ele acaba levando um dos seus parentes consigo. Ou seja, a obediência dele naquele momento ali foi parcial. Mas ao longo do tempo, nós vemos que ele se separa de Ló. E quando ele se separa de Ló, as coisas começam a clarear. A promessa de Deus, o propósito divino, a missão de Deus na vida de Abraão começa a tornar-se clara. Ele começa a ter clareza de propósito. No terceiro momento, nós vemos que ele passa a confiar na promessa. E no quarto momento, nós vemos a obediência radical, a obediência total. Então, alguém que saiu obedecendo de maneira parcial, já no quarto momento, ele aprende a obedecer de maneira integral, completa, total, radical. Isso demonstra o quê? Demonstra um processo de amadurecimento que aconteceu na vida de Abraão. Então, Abraão não aparece como alguém perfeito, mas aparece como alguém que vai progredindo, que vai melhorando, que vai aprimorando, conhecendo cada vez mais Deus e até atingir a estatura de varão perfeito. Até atingir a estatura de obediência completa, integral, uma obediência plena, radical. Então, a fé de Abraão nos inspira a confiar mesmo sem entender e sempre agir direcionado por Deus e escolher também o caminho da fé, da obediência e da adoração. Amém, irmãos? Então, aqui nós chegamos ao fim de mais uma aula. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.